Tá tudo em promoção na loja da Tati. Corre para você economizar nas suas compras de Natal. É só até dia 30 de novembro, hein? É óbvio que ao longo do tempo, e principalmente nos últimos anos, a gente tem conseguido com que várias características masculinas também sejam femininas e ninguém se importe com isso. Mas eu ainda acho que tem algumas características que são mais conhecidas por serem masculinas ou femininas, virtudes masculinas e virtudes femininas. E é sobre uma delas que eu vou falar nesse vídeo hoje. Tem uma coisa que eu vejo muitas mulheres fazendo, quase todas praticamente, e que eu quase não vejo homem fazendo, que é o seguinte: abrir mão das suas próprias coisas para fazer coisas pelos outros. Tem muita gente que vai dizer que isso é uma coisa meio maternal e que por causa disso é visto como uma virtude feminina, e eu não sei se eu concordo ou não, mas pode ser que para algumas pessoas isso seja verdade. E quando eu digo abrir mão das suas próprias coisas para fazer coisa pelos outros, o que eu tô dizendo é que às vezes muitas mulheres abrem mão de fazer coisas pessoais para simplesmente satisfazer uma outra pessoa. Por exemplo, você não vê homem por aí, ou às vezes é que eu não posso generalizar muito, porque com certeza tem homem que faz isso, então eu vou tentar colocar isso de uma outra maneira. Você não vê alguns homens, eu não é mesmo, né? Peraí, gente, minha cabeça tá fundindo aqui. Pouquíssimos homens vão abrir mão do futebol na quarta-feira à noite para ir dar carona pro primo do amigo e visitar a tia-avó que tá doente. E quantas mulheres você vai ver abrir mão de, sei lá, arrumar o cabelo pra ir levar o primo da amiga que quer visitar a tia-avó que tá doente? Não é bem mais comum? E eu acho que isso acontece porque mulher tem uma coisa de querer agradar todo mundo, né? Mulher não consegue ser, sei lá, desagradar ou falar não às vezes. E quando eu falo mulher, eu tô se referindo a mim, principalmente a mim, que sou mulher e tenho essas características. E já algumas outras pessoas, e eu identifico isso muito mais em homem do que em mulher, conhece os seus próprios limites e entende que essa coisa de você colocar o que é seu, o que é pessoal, o que vai te satisfazer, que vai satisfazer você mesmo. Eu dei uma cuspida aqui do caralho agora, espero que não tenha pegado na câmera. Não tem que ser algo com o qual você vai se sentir culpado por estar negando alguma coisa às vezes pra outra pessoa, sabe? É uma coisa de ser mais desprendido, assim, de entender que se ele mesmo não estiver bem consigo mesmo, ele não vai conseguir fazer nada pra agradar o outro. E a gente, eu principalmente, eu tô repetindo muito isso. Tem uma coisa de que a gente tem que agradar o outro primeiro pra se sentir bem, não é esquisito? Tipo, uma coisa de que se você tá desagradando, você se sente mal com você mesma. Olha que escroto. E às vezes nem é uma coisa que você realmente queria fazer, mas você faz só pra agradar a outra pessoa. Vocês também têm isso? Por favor, falem que sim, porque eu não quero estar sozinha nessa. Daí, o motivo pelo qual eu resolvi fazer esse vídeo é exatamente pra ver se eu consigo enfiar na minha própria cabeça e às vezes enfiar na cabeça de outras pessoas que têm essa mesma situação que eu aí, que a gente não precisa se sentir culpado por colocar a gente mesmo em primeiro lugar algumas vezes. E a gente não precisa ficar com remorso de não ter agradado uma outra pessoa que às vezes nem tem nada a ver com a sua vida ao longo do tempo, sabe? Tipo assim, é alguém que é primo do seu conhecido e do vizinho do irmão seu. E óbvio que a gente tem que cuidar das pessoas que estão próximas a gente, que a gente tem que tentar fazer com que a relação seja saudável, mas se você fica querendo só agradar e se esforçando só pra agradar, e ao invés de agradar você mesma, isso não é saudável também, né? Então tá aí mais uma coisa que a gente pode aprender com os homens, sabe? Ser mais desprendido, saber que a gente pode colocar a gente em primeiro lugar e que as pessoas não precisam ficar chateadas por causa disso. E às vezes até o contrário, às vezes até conseguir entender que o fato de uma pessoa estar se colocando em primeiro lugar não significa que a gente tá sendo deixado de lado, só significa que às vezes aquela pessoa precisa daquilo pra ela conseguir te dar uma atenção e te satisfazer depois. Até porque não adianta nada duas pessoas mais ou menos satisfeitas ou nada satisfeitas, né? Se tiver um, já tá valendo, então que seja a gente mesmo.